Fala galera, tudo bem? Vamos para uma análise do filme O Agente Secreto. O Agente Secreto ele é dirigido por nada mais nada menos que Kleber Mendonça Filho e estrelado por um dos grandes atores da teledramaturgia brasileira, fez icônicos personagens como o nosso querido Capitão Nascimento, é o Wagner Moura. Vocês já viram esse filme? Sabem de que filme que eu tô falando? Eu tô falando do Agente Secreto. Filme que recebeu algumas indicações ao Oscar, que infelizmente não realizou, mas é um ótimo filme. O filme ele passa-se ali na cidade de Recife, mais precisamente ali no estado de Pernambuco, na vinda do Marcelo para Recife, fugindo dos seus problemas, querendo se reencontrar. A gente vai observar ali que o filme se passa no período ali da ditadura militar, em 1977, a gente chama esse período de a era de ouro da ditadura, ou o período de chumbo. É interessante que quando o personagem do Wagner Moura ele aparece em uma determinada cena, ele vai entrando numa repartição pública e ali aparece a estátua, né, ou um retrato de Geisel, que foi um dos presidentes que atuaram nesse período. Muitos viram o filme e analisaram o filme com um olhar de que ele seria um filme clássico de espionagem, mas não necessariamente. O filme ele tem elementos ligados a esse estilo de filme, mas ele também tem elementos muito profundos e que você tem que entender e ir vendo, percebendo esses elementos dentro do filme. O filme tem uma pegada um pouco mais analítica do que diretamente de ação. Uma coisa bem interessante é que o filme ele é ambientado literalmente na arquitetura, no estilo, na pegada de Recife de 1977. Isso é muito importante, porque a construção desse Nordeste, né, que é previsto no filme, a gente quase não tem nenhum tipo de produção nacional. Uma coisa bem interessante é a forma como o Mendonça ele vai trabalhar a construção da narrativa, né? Ele vai trabalhar essa narrativa ali com uma construção de uma pegada mais voltada para uma tensão, voltada para um suspense, voltada para uma questão de um equilíbrio, uma briga entre o som e a falta dele, e como essa química perfeita entre o som e a falta do som faz com que a gente se sinta preso, se sinta encurralado, ou até mesmo se sinta muito vigiado, como Marcelo, e ele se sente vigiado em toda a trama. Um outro ponto bem interessante é como o ator, né, ele tem esse papel de projetar, né, e de trazer para ele, trazer para a trama elementos bem significativos. O Wagner Moura consegue trazer esses elementos, né, como a tensão, como o suspense, consegue trabalhar entre esses elementos e fazer com que esses elementos girem em relação não só à trama, mas também em relação ao próprio ator. E ele traz em si a construção desse personagem de ser uma pessoa que está fugindo, voltando para sua terra natal e encontrando elementos que chocam com toda a construção nacional. Mas a pergunta que a gente deve se fazer é: o filme ele é bem ambientado? Vale a pena assistir o filme? E sim, o filme ele tem uma construção de ator, cinema, música, de forma geral, muito bem construída, tá? E o filme ele é sim, ele vale a pena sim ser visto, mas com as ressalvas de que ele não é um filme de ação, pelo que o nome sugere, mas também ele não é um filme de drama, ele é um filme que é um combinado, é um bem bolado entre esses. Antes que o filme ele vai trabalhar com um tipo de construção, estou com a colinha aqui, que é o slow run, né? Seria uma corrida devagar, uma forma de cozinhar a trama, de transformar essa trama, que seria uma trama bem rápida, bem batida, de ação, para uma trama um pouco mais voltada para o suspense. Mas outro ponto bem interessante que os atores e a própria construção do filme dá é que eles vão trabalhar com uma pegada de que o filme, ele em si, ele toca em uma ferida que ainda está aberta, né? Uma ferida, ele toca uma ferida que ainda está sendo fechada, até porque foram poucos anos atrás que a gente saiu desse período de ditadura civil-militar, ou ditadura militar, como vocês queiram chamar. E ele vai tocar nessa ferida e vai mexer, mostrando que será que o Brasil realmente lida com o seu passado? Ou ele simplesmente apaga o seu passado? Será que o Brasil está observando esse passado de um olhar mais analítico
e de um olhar que ele queira resolver, ou ele está olhando para esse passado com um olhar saudosista? Essas perguntas que a gente deve se fazer enquanto vê o filme. Galera, se vocês gostaram, deixa aqui nos comentários se vocês já viram, se vocês não viram, o que vocês acharam. E é isso, gente.